Oi, gente! Como vocês estão, hein? Como que tá esse andamento aí da Copa Leotar, hein? Essas ideias aí. Eu tô muito empolgada pra ver esses trabalhos. Mas hoje eu vim trazer dicas. Eu vi que vocês estavam com dúvidas e alguns até com dificuldades. Como eu poderia, né? Como vocês poderiam pegar a ideia do filme e trazer a linguagem de vocês. Então eu trouxe aqui algumas dicas e alguns filmes com cartazes alternativos pra gente dar uma olhada no que a galera anda fazendo por aí, que é muito interessante. Então trouxe alguns exemplos para vocês se inspirarem, mas é claro que a gente quer ver a interpretação de vocês, né? Aquilo que vocês têm e querem expressar. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem o primeiro cartaz que eu trouxe, que foi do filme do Joker. Vou colocar aqui. Foi do filme do Coringa. E aí a gente tem o cartaz original aqui, né? Então tem ele na escada, aí tem o Joaquin Phoenix ali de Coringa em cima da escada e tudo mais. A gente tem o terno dele vermelho, amarelo e a temperatura também das cores é bem quente, né? E aí a gente tem a tipografia aqui em caixa alta. Reparem que ela tem esse efeito meio grunge, né? Que é esse sujinho assim, como se fosse uma parede, um chapisco de muro e tudo mais. Enfim, vou fazer uma análise bem por alto, tá? E aí, olha que interessante, a gente tem esse cartaz alternativo feito por um fã ou uma fã e que é bem diferente daquela ideia inicial, mas reparem como ele também traz o sentimento do filme, mas segundo a interpretação dessa pessoa, né? Dessa pessoa designer que fez esse cartaz. Então, ele trouxe aqui o efeito de grunge, herdou isso daquele cartaz principal, né? Reparem que a escrita também, olha, parece uma escrita feita à mão, assim, tem uns borrados e tudo mais. Aqui no Directed By também é essa mesma tipografia. É uma tipografia sem serifa e pesada, então tem referência do filme, do cartaz original. Mas é uma outra pegada. Naquele primeiro tinha fotografia, aqui ele pegou a fotografia do Joaquin Phoenix, mas trouxe ali aquela coisa do Coringa, da boca, né, como se fosse rasgado, trouxe frases que são marcantes nesse filme. Então, conseguiu trazer a linguagem, fez de uma forma original, conseguiu herdar algumas coisas do cartaz original, mas isso não é obrigatório, tá? E trouxe o sentimento do filme, né? A gente consegue entrar na atmosfera dessa pessoa. Mas a gente trouxe um outro também, olha. Então reparem que cada pessoa vai conseguir ter uma interpretação diferente, né? Uma única obra pode ter interpretação diferente. E teve até um diretor, eu não me lembro qual foi exatamente, mas ele disse que a partir do momento em que um filme é lançado, ele vai para o cinema, a obra não é mais dele, é do público. Então, é interessante a gente pensar nisso também, né? Que a gente pode ter interpretações diferentes de uma mesma obra. Por isso que eu queria que vocês realmente ficassem livres. Aqui a gente tem a mesma foto do anterior, mas ela já está com um efeito tipo de... que a pessoa vetorizou, né? Deu uma rasterizada na fotografia, então ficou assim, com essa ideia de vetor, preta. E aí ele rabiscou, ou ela rabiscou por cima o sorriso. Ó, reparem que o Joaquim tá triste ali, e a pessoa rabiscou por cima de vermelho, colocou a risada do Coringa, aquela coisa, né? E trouxe a mesma assinatura. Aqui a mesma tipografia, a mesma assinatura do original. Mas a estrutura é completamente diferente, né? Tá bem branco, preto e vermelho. E aqui a gente já tem uma outra proposta completamente diferente, que já é ele dançando, né? A silhueta dele dançando. Não tem mais a fotografia. Aí fez alguns efeitos ali, né, de grunge também. Então, reparem que como esse grunge estava presente, e é presente no filme, não sei se vocês viram esse filme, mas na casa, bem antiga, né? Então, é algo que dava para trazer para o conceito e foi utilizado nesses cartazes que eu trouxe para você. Tipografia, olha, também tem o efeito, tem textura é muito presente aqui. Mas aqui ele já usou a silhueta em pé, dele dançando. A escrita já vem dentro do corpo dele, achei bem interessante. E aqui as informações e também pegou a assinatura principal. Então são 3 cartazes alternativos completamente diferentes do primeiro, mas que a gente consegue imergir, né? A gente consegue entrar dentro do conceito do cinema, dessa produção. Trouxe um outro aqui, que é o De Volta para o Futuro. Selecionei alguns filmes que eu gostaria de fazer os cartazes, sabe?
Então eu trouxe De Volta para o Futuro, que é um filme que eu gosto muito. Aqui é o cartaz original. Reparem que tá até em DVD vídeo. Cartaz antigo. Poderia estar em VHS tranquilamente. Então aqui é o cartaz original. Então tem ali a escrita, ele tem um degradê, tem muita essa representação do fogo, tem o DeLorean, tem as roupas. Esse filme tem muitos pontos marcantes, né? Tem muitos conceitos marcantes que dá para explorar. E de formas diferentes. Nesse primeiro cartaz, olha só, essa pessoa fez só as roupas. Então tem ali as roupas, o tênis e a história vai mudar. Só uma frase ali. Muito conceitual, né? Então a gente bate o olho e já sabe qual filme é. Reparem que nem tem o título do filme aqui. Isso é muito legal. É você olhar essa obra como um todo e trazer a sua visão, né? Então, olha que interessante, né? Dá para trazer uma campanha desse filme super conceitual, trazendo as roupas, trazendo os elementos. Tem muitos elementos famosos, gente, muitos elementos. O skate, voador, enfim, várias coisas. E aí um outro cartaz que já é uma outra linguagem e que eu achei bem interessante. Tem a parte do relógio, que é uma parte muito específica do filme, bem marcante do filme, né? E aí, olha só que legal, ele inverteu a escrita ali, né? Back to the Future. Então, ele inverteu, colocou de trás para frente. Né? Fez essa jogadinha com o conceito. Também legal. Trouxe aqui uma cor só, mais simples de fazer. Tem essa outra opção aqui que já é bem mais conceitual, não tem ilustração, não tem fotografia, pra galera que reclama, mas eu não sei ilustrar, sabe? Mas eu não quero usar foto, tem outra forma de fazer? Várias formas de fazer. Então colocou aqui, pegou dessa vez pegou o do filme parte 2, e aí colocou as datas que são marcantes, fez um esquema, né, com o desenho. Então a ideia mesmo é que é mais importante, né? O que a gente quer ver é como você pensou, né? O que você pensou para chegar até ela. E aí, esse aqui que foi o meu favorito dessas referências que eu trouxe do De Volta para o Futuro, que é simplesmente só uma metade do DeLorean. Mas olha a semiótica aqui. Olha a semiótica aqui. A gente tem metade do DeLorean indo para onde? Para trás ou para frente? Gente, isso é, assim, é o suprassumo da semiótica, sabe? Assim, de como a gente percebe as coisas. Geralmente, a gente interpreta, aqui no Ocidente pelo menos, algo na direção à esquerda como se fosse para trás. Reparem até nos botões de ir para frente e para trás no Spotify, enfim. Esse movimento para a esquerda é um movimento que vai para trás e o movimento para a direita é um movimento que vai para frente. É a nossa interpretação aqui. Então seria um outro conceito se o DeLorean estivesse indo para frente, né? Mas ele pensou nisso. Então é De Volta para o Futuro, né? Então achei isso muito legal. É só o vetor ali do DeLorean. Tem um espaço vazio muito grande, uma composição minimalista. Então a gente tem ali as marcas do pneu no chão. É uma coisa muito, muito marcante mesmo do filme. As marcas de fogo, né, que ficam no chão, as listras, e ele conseguiu colocar assim, só como uma linha, né, então trouxe bastante o olhar dessa pessoa para esse cartaz. Um outro filme que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, é o Donnie Darko. Esse é um filme um pouco de suspense, com um pouco de horror story, um pouco de terror psicológico, talvez. Eu adoro esse filme demais. Esse é o cartaz original. E aí, olha só que legal. A pessoa pegou uma inspiração no cartaz original, olha, que é o coelho, né? O Frank aqui, o coelho, a silhueta dele. Pegou a silhueta e colocou algumas frases, algumas falas que são marcantes do filme. E aqui colocou a data também, que ela é uma parte muito importante. Reparem que a escrita não é a mesma, então vocês não precisam pegar a mesma escrita, sabe? O mesmo elemento, a interpretação de vocês. Olha, é uma outra tipografia que fez sentido com a composição que essa pessoa fez. Então, colocou tudo numa cor, assim, lindo. E aí a gente tem esse cartaz. Então, mais uma vez, para você que tá falando, mas nossa, aí tem que fazer uma coisa mirabolante. Não tem que fazer uma coisa mirabolante. Por isso que a ideia é que você realmente, sabe, entre dentro do filme,
entre dentro é ótimo, né? Mas veja o filme, pegue os conceitos, pesquise sobre o que o diretor quis dizer com aquilo, sobre os elementos que são importantes ali, que fizeram a narrativa acontecer. Nesse caso do Donnie Darko, essa data aqui é importante, essa contagem é importante. Assim, é um dos elementos mais, assim, como eu posso dizer, essenciais do filme, onde a trama gira em torno. E essa pessoa pegou um cartaz, colocou uma textura ali e colocou a data. E pronto. É isso. E isso poderia ser trabalhado numa campanha inteira, já pensou? Colocar essa data num teaser e aí as pessoas ficarem esperando e não sei o quê. Então, reparem que criar uma campanha de um filme é justamente você ir criando uma expectativa, né? Do que você vai encontrar e tudo mais. Trouxe aqui o Clube da Luta. A maioria de vocês deve ter visto. Se não viu, vejam. Então, aqui o cartaz principal. Então, temos os dois atores que fazem parte do filme. O sabonete, também, que é algo bem marcante, né? É um dos elementos principais, bem representativos. E aí eu trouxe esse cartaz, que eu achei bem interessante, que é os atores de perfil, e eles estão um dentro do outro, né? Fazendo uma interseção ali, e isso faz parte do filme, né? Não vou dar spoiler aqui, porque se você não viu, eu queria que você visse. Mas faz sentido esses dois estarem com essa interseção. E olha que coisa interessante. O sabonete é algo que né, é um dos símbolos do filme. E ele é rosa. E essa pessoa trouxe o rosa para esse cartaz. Então, isso também é legal. Trazer esses pontos, não só os elementos, como cores, sabe? Composição, se tiver fotografia, a data. Você viu que era uma coisa interessante do filme, sabe? Trazer esses pontos para o seu cartaz. Mas um filme que eu amo, é um dos meus favoritos, é um dos meus filmes favoritos na vida real, que é o Show de Truman, com Jim Carrey. Então aqui tem um filme do cartaz original. Para quem não conhece esse filme, o Show de Truman é como se a vida do Truman, na verdade é isso, né? A vida do Truman é um grande reality show desde que ele nasceu. Ele vive dentro de um estúdio, mas ele não sabe. Só as pessoas ao redor que sabem. Esse filme, gente, é uma crítica social gigantesca. Não só social, como carregado de psicologia, de filosofia também, né? Trazem muitos questionamentos. E aí, olha só. Não sei se vocês viram o filme, mas essa parte do filme, que é o ápice, é o clímax, é muito marcante. E essa pessoa fez isso com dois elementos. Uma linha, que vai fazendo um zigue-zague formando a escada, e um retângulo, que faz a porta ali. E só. E coloca o fundo aqui, que era um fundo de nuvem, mas aqui tá um azulzinho e só. Então, olha, ela trouxe o conceito, assim, sabe? Pegou o conceito central do filme, trouxe pra cá e fez um baita cartaz. E essa outra já pegou um outro conceito. Trouxe aqui a chuva, né? E a água e tal, que também é um elemento importante no filme. E fez ali com textura, né? Com uma outra técnica, não só de vetor. Colocou ali uma silhueta recortada. Então, a gente também consegue entender que esse elemento é importante do filme. Outro filme que eu trouxe foi It, A Coisa. Vi esse filme no cinema, gostei bastante também. Então, aqui a gente tem o cartaz principal. É um filme de terror. E se passa nos anos 80, então tem toda essa vibe. Mas aí, reparem que, bom, é um filme de terror, então ele é meio obscuro, né? Tem toda essa coisa meio misteriosa, tem o palhaço ali, o Pennywise, e esse balão vermelho que ele deixa, né, em pontos estratégicos é um elemento marcante, e o menininho ali com a capa amarela que também é. Então esse é o cartaz principal. Mas olhem esse cartaz aqui, como pegou também o elemento que é o balão, fez uma composição centralizada, simétrica, ó, toda simétrica aqui, mas trouxe essa coisa do envelhecido, do antigo, porque a casa onde se passa o filme é antiga, o filme é antigo, a história, né, do filme é antigo. Então trouxe essa coisa do envelhecido e colocou o balão ali como o elemento, né, para chamar a atenção. E eu achei bem interessante essa composição, achei ela bem assim dividida, tem a regra dos terços aqui bem aplicadinha, tá bem interessante e bem diferente do original. Então,
Se isso fosse uma campanha, ela poderia trazer esse conceito do envelhecido, da fotografia, para todas as outras peças e criar essa narrativa, né? Narrativa é uma coisa muito importante para esse trabalho. Aqui um filme que eu também gosto muito, que é Lost in Translation, ou Perdidos na Tradução. É um filme com o Bill Murray e a Scarlett Johansson. Gosto muito desse filme. Aqui é o cartaz principal. Acho ele até meio assim, sabe? Cartaz de filme hollywoodiano, sabe? Já viram? Assim, é meio... normal. E aí, a gente tem esse cartaz que eu sou apaixonada no layout. Eu uso esse cartaz como exemplo uma porrada de vezes, várias vezes. E ele é um tapa na cara das pessoas que falam: ai, mas nossa, eu não tenho ideia, eu não sei o que, não sei o que. Gente, esse cartaz é feito apenas com tipografia. Tudo bem que tem uma tipografia de japonesa ali, mas é só com tipografia e conceito. Tipografia e conceito, meu Deus. Sabe, o simples é muito interessante, né? Porque é difícil chegar no simples, eu sei. Mas aqui a gente tem a escrita aqui em japonês, ou seria assim, né, na vertical, em japonês, que é onde o filme se passa. E aí tem o he e o she, né, que seria o Bill Murray e a Scarlett, e o título do filme, que é Perdido na Tradução. E olha que interessante, como eles estão perdidos na tradução. Ai, meu Deus, eu amo esse cartaz. Amo, tem contraste, né? Esse cartaz é um chuchu. Eu analiso ele de cabo a rabo no layout. Faço uma análise assim, destrincho ele total. Para finalizar, eu acho que esse é o último. Eu trouxe referência de série também, que a gente também tem no nosso desafio. Então podem usar a série também. E trouxe o Gambito da Rainha. Quem viu? Eu amei essa série. Maravilhosa. Essa atriz, e ela é muito foda no xadrez. E aqui tem o cartaz original, então ela tem esse olhar que é muito marcante, essa postura. E o xadrez ali com as peças e o álcool ali, que também é um elemento, né? O álcool e o comprimido e tudo mais. E aí trouxe alguns cartazes alternativos, feitos por fãs. Então esse aqui pegou lá aquela fotografia, mas aí colocou aqui embaixo a rainha, a peça da rainha do xadrez, invertida, e aí esse cartaz tem essa composição que vem, parece uma letra V, né? Então vem com a composição ali, colocou o título lá em cima, trouxe um conceito, né? Trouxe a peça aqui como se ela fosse a peça, e diferente do principal, apesar de ter trazido essa referência da fotografia. Esse aqui que eu achei bem legal mesmo. É vetor, não tem fotografia, 2 cores, e aí tem ela caindo aqui no potinho de remédio, né? E aqui o rei, como se fosse, não sei, tombar, talvez, né? Achei bem interessante. Esse aqui dá para trazer várias interpretações, né? Ela caindo, então, será que ela tá caindo da peça? Tá caindo dentro da embalagem? Tem o tabuleiro de xadrez ali atrás, né? Então, dá para trazer muitas interpretações ali. Eu gosto bastante de peças que eu consigo interpretar de várias formas, que não tem uma interpretação tão literal, tão certa, tipo, é isso. Mas eu posso trazer várias aqui, várias interpretações, né? Acho isso bem legal. E por último, esse cartaz aqui, que já traz o comprimido como um elemento central. E ele faz parte mesmo da trama, né? É graças a ele que ela consegue criar todas as jogadas. Então trouxe o comprimido, trouxe a cor verde do comprimido, que também é muito marcante, e ela ali, né, por trás dos comprimidos, como se, não sei, ela fosse feita deles, talvez, né? Ou, enfim, ela se escondesse atrás deles. Várias interpretações também. E também é uma forma de representar esse filme. Percebam que não tem um jeito certo de fazer, você pode, né, usar várias técnicas diferentes, ilustração, fotografia, recorte, enfim, pode fazer o que você quiser. E isso, as referências que eu trouxe aqui foi do cartaz, né? Mas a gente quer que vocês ramifiquem esse cartaz em outras peças para criar uma campanha de lançamento e pensar em como essa campanha vai ser amarrada,
né? Então, o cartaz é a peça principal, mas quais outras peças a gente pode trazer para comunicar esse mesmo conceito que você está criando, né? A gente deu vários exemplos no manual que a gente disponibilizou para vocês. Então, o que a gente quer mesmo é que vocês tragam a interpretação de vocês do filme e, claro, faça uma apresentação coerente disso, né? Não é só jogar o cartaz ali, ó, fiz essa peça e essa, porque daí a gente não vai entender o seu processo, né? E 4 das categorias não é sobre a estética. A gente só tem uma categoria que vai ser sobre a estética. Então a gente quer ver realmente qual é a construção de vocês, o que vocês pensaram, né? Qual é a capacidade de vocês de traduzir conceitos, trazer um conceito, interpretar um conceito, criar um novo conceito e traduzir esse conceito para o visual. Tá? Então, espero que as dicas tenham ajudado vocês e qualquer dúvida é só mandar no grupo do Telegram ou mandar no Instagram do Leal, tá? No nosso e-mail, enfim, a gente tá aí para ajudar vocês, tá? Então, um beijo e bom trabalho!